Então, pessoal, hoje nós temos a correção, né? Então, foi solicitada que a professora corrigisse a número 2, lá da apostila. E a gente tem um gráfico de deslocamento por força, ok? Então, um carro parte do repouso em uma trajetória retilínea, sofrendo ação de uma força, que em função do deslocamento tem o seguinte comportamento. Com base nesses dados, pode-se dizer que o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 0 a 300 é de... Então, aqui, pessoal, como é uma força variável, a gente tem que calcular a área da figura, tá? Então, a gente calcula a área ou desse trapézio, ou dá para calcular a área desse triângulo e desse quadradinho aqui, desse retângulo. Então, vou lá para o Word para calcular com vocês. Deixa eu compartilhar aqui o Word com vocês. Aqui nós temos o gráfico. Então, para calcular esse gráfico, nós teremos duas opções. Se a gente fizer a área do trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, como é que vai ficar essa área? A base maior é do 0 ao 300. Então, 300 menos 0, 300. A base menor vai do 100 até o 300. Então, 300 menos 100, 200. A altura do nosso trapézio vai do 0 até o 100. Trezentos mais 200 dá 500. E aqui já dava para dividir esse 100 pelo 2, que fica 50. Então, aqui vai ficar 500 vezes 50. Então, quanto que vai dar essa área? 5 vezes 5, 25. 2 zeros dos 500, 1 zero dos 50. 25 mil. 25 mil, o quê? Se a gente está calculando o trabalho, joules. Passando para a notação científica, é como se a gente tivesse uma vírgula aqui
nós temos que andar com ela até entre o 2 e o 5. Uma casinha, 2, 3, 4. Então, 2,5 vezes 10 na quarta. Professor, se eu quisesse fazer a área do triângulo e depois a área do quadrado, também dava? Também dava, vou fazer com vocês. Agora vamos fazer a outra opção. A área do triângulo. Então, vou pôr aqui trabalho por área total. A gente sabe que calculando a área total, nós vamos ter trabalho. Então, nós vamos ter a área do triângulo mais a área do retângulo. Parece um quadrado, mas não é. Então, como é que ficaria essa área? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? E a área do retângulo, base vezes altura. Quem que é a base do triângulo? Esse aqui é o nosso triângulo. Então, ele vai ter 100 de base e 100 de altura. E o nosso retângulo, a base vai do 100 ao 300, que dá 200, e a altura dá 100. Então, a minha área total vai ficar... Ó, já vou simplificar um 100 por 2, estou sem calculadora. 2 vezes 1, 2. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 1 vezes 5, 5. 1, 2, 3 zeros. Mais o 20.000. Então, a área total, 5.000 mais 20.000, 25.000. O quê? Joules. Faço a mesma coisa, ando 1, 2, 3, 4 casinhas, para a vírgula ficar depois do 2, vezes 10 na quarta joules. Letra E. Ok? Ok. Então, essa seria as duas opções de cálculo da número 2. Mais alguma questão, pessoal, que vocês ficaram com dificuldade? Então, pessoal, na unidade 4, a gente está trabalhando as questões envolvidas de forças constantes, variáveis, e agora nós vamos ver potência e rendimento, tá? Nós já vimos o trabalho de forças constantes e variáveis, já fizemos exercícios, tiramos as dúvidas, agora a gente vai lá para a página 56 da nossa apostila, onde a gente tem potência e rendimento.
Então, aqui, na página 56, a gente já vem com o conceito de potência. Potência é uma grandeza escalar definida pela rapidez com que um trabalho é realizado ou com que a energia é transferida ou transformada. A potência é representada por POT e é medida em watt, ou joule por segundo. Então, watt e joule por segundo é a mesma coisa. Então, estão vendo que a gente usava joule para trabalho? E segundo? Segundo é o quê? Não é unidade de tempo? Então, a potência é o trabalho realizado em determinado tempo. Ok? Quando a gente falava de trabalho, a gente só calculava o trabalho necessário. Agora nós vamos desenvolver o tempo. Por quê? Quanto mais rápido a gente executa alguma coisa, mais potente a gente diz que ele é. Então aqui, ó, a gente tem o textinho falando dos irmãos que estão subindo as escadas e diz assim: ao subir as escadas de um edifício, o trabalho da força-peso é igual ao produto, ou seja, multiplicação do peso pelo deslocamento vertical. Então, essa é a fórmula de trabalho. Trabalho representada pela letra tal é igual à força que a gente tem vezes o deslocamento. E a potência, então, vai ser esse trabalho dividido pelo tempo que ele vai ser realizado. Então, é trabalho sobre ΔT, que é o intervalo de tempo, ok? Então, sempre que a gente falar de potência, nós vamos ter um intervalo de tempo. Aqui nós temos a transformação de potência envolvendo velocidade. Por quê? Quando a gente fala de velocidade, quando a gente calcula a velocidade, nós temos distância dividido por tempo, certo? Então, nós podemos envolver a velocidade nessa fórmula. Por quê? Porque lá no trabalho, nós tínhamos força vezes distância. Então, essa partezinha aqui é a fórmula de trabalho. E se a gente pegar ΔS sobre ΔT, nós temos velocidade. Então, vai ficar força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo que a força causa, caso ela não seja paralela ou perpendicular, certo? Se for perpendicular é 0 e se for paralela é 1, esse cosseno. Então, aqui já estamos vendo que nós vamos ter exercícios com velocidade. Ok? Então, nós vamos trabalhar com duas fórmulas. Potência igual a força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo que é esse? É o ângulo que a força tem com o deslocamento. E nós vamos ter trabalho sobre tempo, tá? Duas fórmulas. Então, essa é uma das fórmulas importantes, novas. Essa é uma. E depois nós vamos ter lá embaixo esta daqui. A outra fórmula para potência, ok? Então,
vamos poder estar trabalhando com a questão do trabalho ou da velocidade. Então, aqui nós temos velocidade. Ok? E rendimento? Nós estamos falando de potência. Agora, quando a gente fala em rendimento, a gente está falando sobre o que realmente é utilizado, vamos dizer assim. Então, nós vamos ter uma potência, sempre uma potência total da máquina. Nós vamos ter uma potência dissipada, ou seja, algo que é perdido, e uma potência útil. Por quê? Só uma máquina ideal que vai utilizar toda a potência, que vai ter o rendimento 100%. Ninguém tem rendimento 100% na vida real, a não ser que o nosso enunciado diga máquina ideal. E não existe máquina ideal. Então, uma parcela dessa energia sempre se converte em alguma forma indesejável de energia. E essa forma indesejável, que é perdida, a gente chama de potência dissipada, tá? Então, a potência total de uma máquina é a soma da potência útil, ou seja, a potência utilizada para realizar o trabalho, mais a potência perdida. Então, uma máquina ideal realiza o trabalho 100%, porque o que é esse rendimento? Esse rendimento é a potência útil, ou seja, a potência utilizada no trabalho, dividido pela potência total. Então, o rendimento nunca vai ser 100%, porque essa potência útil, ela tem uma diferença da potência total, que é a potência que foi perdida. Então, esse rendimento, ele é adimensional, ele não tem unidade de medida, porque potência sobre potência, então watt dividido por watt, cancela, mas ele pode ser multiplicado por 100, que daí vai dar em porcentagem. Então, ou a gente vai ter um número 0, alguma coisa, ou a gente vai ter porcentagem. Ok? Então, aqui estamos vendo a relação de potência com rendimento. Lá no CA de vocês, a gente tem bem resumidinho isso. Ô, professora, Oi. no caso do rendimento ali, uma máquina de água que ela perde tantos litros, seria uma potência dissipada? Sim, quando perde Daí, a potência dissipada. daí útil seria o que restou nela. O que restou, isso mesmo, dando a potência total. Toda máquina tem lá descrito nela quanto que ela tem de potência, os watts dela. Tá? E daí uma parte sempre vai ser perdida. A não ser que lá no exercício diga para considerar como máquina ideal. Mas máquina ideal é o que a gente gostaria que acontecesse e não o que realmente acontece. Tá? Então, aqui no CA de vocês, lá na página 22, nós temos o conceito de potência, nós temos a fórmula de potência de trabalho sobre tempo
nós também podemos ter a fórmula de potência igual a força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo. Aqui até nem considerou o cosseno. Ok? Então, uma dessas duas fórmulas que nós vamos usar. E o rendimento, nós sempre vamos ter 3 potências. A útil, a perdida, que a gente chama de dissipada, que geram a potência total da nossa máquina. E daí a divisão da potência útil pela total vai dar o rendimento da máquina. Ok, pessoal? Podemos ir para um exemplo? Sim. Então, deixa eu fechar aqui a apostila. Eu peguei 2 exemplos para vocês lá do livro de atividades. A número 14 e a número 15. Tá? Depois daí vocês vão pôr a mão na massa. Então, lá na número 14, nós temos uma bomba d'água deve ser instalada em um edifício para elevar a água de uma cisterna no solo até uma altura de 72 metros. Sabe-se que o consumo diário desse condomínio é igual a 5.000 litros de água. Determine a potência útil da bomba, sabendo que ela permanece ligada por, no máximo, 2 horas por dia. Então, aqui ele nos diz que 1 litro de água é igual a 1 quilo e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos que calcular o trabalho para calcular a potência, certo? Então, aqui, sempre que a gente calcular o trabalho e jogar na fórmula de potência, nós vamos ter a potência útil, que aqui ele já deu como que é real o funcionamento dessa bomba d'água. Então, quando a gente calcula o trabalho para elevar essa água até a altura de 72 metros, vai ser o peso de água vezes a altura vezes o cosseno de 180. Por que 180? Porque quando a gente tem... Deixa eu desenhar aqui. Se a gente considerar uma caixa d'água que tem que levar a água. Então, a água tem que deslocar. Esse é o sentido do deslocamento, a minha flechinha azul. E o peso? O peso é em direção à terra, certo? Então, é para baixo. Que ângulo que é formado entre a flechinha do deslocamento e a flechinha da força-peso? 180 graus. Então, vai ficar peso, que é massa vezes gravidade, vezes o nosso deslocamento, que vai ser a altura, vezes o cosseno de 180, que é 1. Então, a massa de água é 5.000 litros, então 5.000 quilos, vezes 72 metros, desculpa, vezes 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade, ok? Então, vai ficar 36 vezes 10 na 5. Vamos fazer aqui. Fazer
passo a passo com vocês. Então, nós vamos ter trabalho é igual a força vezes o deslocamento, que a gente chama de ΔS, a variação da posição, vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento, que é 180 graus. Então, quanto que vai ficar esse trabalho? A força nada mais é que o peso, massa vezes gravidade. O deslocamento vai ser a nossa altura e o cosseno de 180 é 1. Então, esse trabalho vai dar quanto? A massa é 5.000 litros, que é 5.000 quilos, a mesma coisa, disse no enunciado. A gravidade é 10 e a altura é 72. E o 1 é 1. Então, quanto que vai dar esse trabalho? Se a gente fizer 5 vezes 72, vai dar 360. Daí, 1, 2, 3 zeros do 5.000, 1 zero do 10. Trabalho é em joules. Transformando para notação científica, fica... Ali ele nem transformou para notação científica, né? Porque seria 3,6 vezes 10 na 6. Mas porque ele vai dividir depois daí. como Eu a acho que gente ela não ia ser mais chegou na fácil. resposta ainda, a gente pode continuar com os nossos... com o nosso número normal, tá? E agora a potência, a gente viu, quando a gente usa trabalho e não velocidade, porque nem citou velocidade, nós vamos ter que potência é trabalho sobre variação do tempo. Então, a nossa potência vai dar o tempo. Ele disse que era de 2 horas por dia, então a gente tem que transformar para segundos. 2 horas, um dia, 1 hora tem 60 minutos, 60 minutos tem 60 segundos, ok? E o trabalho dá 3,6 ou 36 vezes 10 na 5. Tirei a vírgula para facilitar a divisão. Então, aqui, essa potência vai ficar, ó, se a gente multiplicar esse 6 por esse 6, vai ficar 36. Repete os dois zeros. Então, nós conseguimos simplificar aqui esse 36 com esse 36, ok? Então, essa potência vai ficar 36 dividido por 36, 1. 3.600 dividido por 36 fica 1.000. Estou simplificando como se eu não tivesse a calculadora. Então, aqui fica 1 e embaixo fica 2.000. Ou 2 vezes 10
na 3. Então, a gente tem que a potência 1 dividido por 2 dá 0,5. Potência de bases iguais na divisão fica 5 menos 3, que dá 2. Então, 0,5 vezes 10 na 2 dá 500. Então, a nossa potência é de 500 watts ou joules por segundo. Tá? Vou deixar a explicação da apostila também para vocês. E a gente vai para número 15. Caso alguém tenha alguma dúvida no número 14, é só pedir, tá? Então, na número 15, ele diz: para elevar um objeto de 30 quilos até uma altura de 50 metros, utilizou-se um guindaste de potência 5 kW. Sabendo que o objeto sobe com velocidade constante de 5 metros por segundo, determine a potência dissipada. Então, esses 5 kW seria a potência total do nosso guindaste, certo? Então, nós temos que calcular a potência útil, já que a gente tem aqui o deslocamento, o peso e a velocidade, porque a outra fórmula que a gente tinha para potência era força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo. Então, de novo, nós vamos ter essa situação aqui, de erguer. Então, o peso com o deslocamento vai formar um ângulo de 180. Então, essa potência vai ficar força vai ser o peso, que é massa vezes gravidade, a velocidade ele deu e o ângulo é 180 graus, certo? Então, como que vai ficar essa potência? Massa, 30 quilos, gravidade, 10, velocidade 5 e o cosseno de 180 graus 1. Então, essa potência, 3 vezes 1, 3, vezes 5, 15, vezes 1, 15. Quantos zeros? 1, 2. 1.500 watts, ok? Essa seria a nossa potência útil. E a potência total é a potência dada no enunciado. É a potência que é dada para o objeto. E o que é esse cali? Quilowatt. A professora falou que potência é em watts. O que é esse? É 1000, muito bem. Então, vai ficar 5 vezes 1000, 5.000 watts. Agora, a gente consegue calcular a potência dissipada, a potência que se perdeu no meio desse trabalho realizado. Por quê? Potência total é igual a potência útil, mais a potência dissipada. Então, vai ficar potência total é 5.000
Já vou passar a potência útil para esse lado negativa. Igual a potência dissipada. Então, a potência dissipada vai ser 5.000 menos 1.500. Quanto que dá isso? 3.500 watts, certo? Então, essa vai ser a nossa potência